E aí, moçadinha, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, então é o seguinte, eu precisei gravar então essa aula, né, que na verdade já é a nossa sequência da apostila. Então, essa aula, né, vocês vão assistir, é uma aula gravada. E aí depois, na segunda aula, eu já venho ao vivo para complementar tudo que eu estou falando, tá bom? Então, na sequência da apostila, o que nós estamos vendo agora? Agora nós vamos começar então a ver a parte física do continente americano, tá? Então, quando a gente fala parte física, a gente se refere ao clima, à vegetação, ao relevo, à hidrografia que formam o nosso continente, o continente americano. A primeira parte da apostila, já trazendo com desenho, ela vai trazer então e mostrar um pouquinho do relevo do nosso continente. Então, o que nós podemos falar do relevo do nosso continente? Se nós dividirmos o nosso continente, América do Norte, América Central, América do Sul, nós vamos perceber que a disposição do relevo é bem parecido, bem igual, tá? No caso, a formação geológica, que seria o período de tempo na qual esse relevo se formou, há uma variação. Então, se você pensar na parte de montanhas, né? Na parte de montanhas, a gente tem na América do Norte as montanhas rochosas. Na parte da América Central, nós temos a Sierra Madre. E na parte da América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes. Essas três formações rochosas que eu acabei de falar, então as montanhas rochosas, Sierra Madre e Cordilheira dos Andes, na idade geológica, elas têm a mesma formação. Elas se formaram no período terciário. Então é um relevo mais jovem. Por isso que essas cadeias de montanhas do nosso continente têm atividade vulcânica, têm atividade tectônica. Então a gente percebe lá choque de placas tectônicas, a gente percebe separação de placas tectônicas, a gente percebe também vulcões em atividade, principalmente nessa região de montanha, que é uma região mais jovem. Essa disposição do relevo, né, independente da América, ela segue um padrão. Então, quais seriam as formas de relevo? Eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, a gente encontra desde altas cordilheiras, que são essas altas cadeias de montanhas, até as planícies litorâneas, passando também por planaltos. Eu não comentei, né, não coloquei no desenho que eu vou mostrar, por exemplo, as depressões, que são áreas mais baixas do relevo, compreendida entre montanhas, mas também faz parte do relevo do nosso continente, as chamadas depressões. Então, o relevo da América é um relevo bastante diversificado. A gente encontra desde cordilheiras, que são as altas cadeias de montanhas, a gente encontra os planaltos, a gente encontra também as planícies litorâneas e as depressões. Essa parte que eu estou começando a explicar, eu gostaria que vocês conseguissem dar um print para depois já ir anotando no caderno, tá bom? Então, essa parte aqui, né, o nosso objetivo, já a introdução sobre o nosso relevo. E eu fiz também na lousa para vocês um perfil do relevo, tá? Esse perfil do relevo, eu escolhi o relevo da América do Norte. Então, se você olhar aqui, ó, tá escrito lá, ó, montanhas rochosas. Na verdade, poderia ser substituído por Cordilheira dos Andes, já que, na verdade, a proporção do relevo é a mesma, tá? Então, esse perfil do relevo, a gente tem na nossa apostila, mas eu gostaria que vocês anotassem também, como uma forma de memorização. Então, eu comecei aqui desse lado aqui, tá? Então, aqui seria aqui, ó, vou até colocar para vocês, seria o nosso lado leste, aqui o oeste, né? O Pacífico do lado oeste. Então, essa a porção oeste da América. E esse lado aqui do Atlântico seria então a porção leste. E as planícies centrais seria a parte central do continente. Então, esse esboço do relevo aqui, que é o perfil do relevo do continente, eu comecei então. Aqui seria o Oceano Pacífico, do lado oeste, que banha Estados Unidos, Canadá, o oeste do México. Então, essa região aqui do Oceano Pacífico, ela começa com uma planície litorânea. Quando a gente fala planície, é um relevo plano, que varia de 0 a 200 metros, tá? Saindo do relevo de planície,
a gente já tem as bordas das cordilheiras. Quando a gente fala cordilheira, é conjunto de montanhas. No caso da América do Norte, ela é chamada de montanhas rochosas. Se eu estivesse fazendo o esboço da América do Sul, aqui teria o nome de Cordilheira dos Andes, é a mesma disposição, tá? Essa formação é uma formação geológica recente, então não é um relevo muito antigo, e é um relevo que tem o quê? Intensa atividade vulcânica, intensa atividade tectônica, então pode ter um choque de placas tectônicas, que pode desencadear uma tsunami, que pode desencadear um terremoto, então é muito próxima do oceano, é uma região com intensa atividade tectônica e vulcânica. Saindo dessa parte, a gente vem para o meio, seria a região central do nosso mapa. Isso tanto lá na América do Norte, América Central, América do Sul. No caso aqui dos Estados Unidos e Canadá, é chamado de planícies centrais. É nessa região que ocorre a prática maior da agricultura. Então a gente vê que a grande região lá de grande agricultura nos Estados Unidos, que são os chamados cinturões, eles ficam nessa região aqui, das planícies centrais, tá? E aí, se você olhar, aqui nós temos as chamadas depressões que eu comentei com vocês, ó, que são áreas mais profundas que ficam entre áreas mais altas, tá? Então aqui é chamado de depressão relativa. São áreas mais planas, compreendida entre áreas mais altas. No nosso continente, na América, nós não temos a depressão absoluta, que é aquela depressão abaixo do nível do mar. A Holanda, por exemplo, é uma depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. O Mar Morto, que fica lá em Israel, também, então é uma área muito profunda. No caso da América, a gente só tem as chamadas depressões relativas, tá? Que são áreas mais baixas entre planaltos, entre planícies. No Brasil, a gente tem várias depressões relativas, né? Uma das mais famosas é a que vai até Ubatuba, né? Então, essa região aí que é chamada Vale do Paraíba é uma região de depressão relativa, que é o caminho que vai a Aparecida, né? Que você desce para Caraguá, Ubatuba. É uma região bem plana, compreendida entre montanhas. Isso é muito comum no relevo do continente e principalmente na América do Sul também. Saindo da região das planícies centrais e da depressão relativa, a gente tem um relevo um pouquinho mais alto. Então, na hora que você for fazer esse perfil do relevo, esse esboço, preste atenção então na altimetria, que seria a altura. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, a montanha vai ser a mais alta que você vai fazer. Então, pode ver, ó, dentro é a mais alta. A planície já é a parte mais baixa, tá? A montanha aqui, ela chega a mais ou menos 5.000 metros, que são os picos mais altos. A planície, ela varia de 0 a 200 metros. E o planalto, ele fica entre o intermediário. Ele não é tão alto como a montanha, mas ele não é tão baixo como a planície. Então, o planalto, ele vai ser, então, intermediário, tá? O planalto, geralmente, ele vai de 701 metros, né? Até 2.000 metros é considerado ainda planalto, início de montanha. Aqui, os planaltos da América do Norte, eles têm um nome específico. Eu coloquei esse nome aqui para vocês, tá? Ele é chamado de Montes Apalaches. Então, é uma parte mais alta aí, né? Uma parte intermediária. No planalto, ainda dá para se praticar alguns tipos de cultivos agrícolas. Aqueles que não necessitam tanto de colheitadeiras, porque as colheitadeiras, elas vão mais na área plana. Por isso que as planícies centrais é onde ficam os cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Aí, terminando os planaltos, a gente já vê uma queda do relevo, que é o início do Atlântico, então é a planície costeira, como tem no Pacífico, tá? Agora, se eu fosse substituir para a América do Sul, então aqui é onde eu coloquei rochosas, eu coloquei lá no cantinho, então se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei exatamente isso. Se eu fosse substituir esse perfil do relevo, então eu ia ter a Cordilheira dos Andes, onde a gente tem as rochosas, então tá aqui, ó. Então, se fosse da América do Sul, onde eu tenho as rochosas, eu vou ter a Cordilheira dos Andes. As planícies centrais, se eu pensar na América do Sul, eu vou
vou ter também aí a planície amazônica, que é uma grande planície. Ela tem uma extensão muito considerável. E os planaltos, o maior deles que corta o Brasil, o Planalto Brasileiro. E aqui a saída para o Atlântico também com a planície litorânea. A gente vê que cada uma das formas do relevo tem a sua riqueza. Então, se você pensar lá nas rochosas, tá? Pensar na Cordilheira dos Andes. O tipo de rocha que predomina são rochas mais duras, elas são chamadas de rochas cristalinas. Essas rochas, elas podem ter minérios importantes, como ouro e prata, tá? Se a gente pensar nas planícies centrais, as planícies centrais, elas não têm muita riqueza, né? Mas pode ter sedimentação, e essa sedimentação pode levar, então, aos combustíveis fósseis, tá? Os planaltos também são de rochas cristalinas também, e rochas sedimentares, tá bom? Então, eu gostaria que vocês anotassem, façam a anotação, faz o perfil do relevo no caderno, tá bom? Então, faz o perfil do relevo, e aí quando a gente voltar agora na segunda aula, né? Aí a gente vai ver mais algumas coisas falando sobre o relevo, a hidrografia, a vegetação e o clima do nosso continente, tá bom? Espero ter ajudado vocês, então bora lá copiar, daqui a pouco eu tô de volta. Beijo, gente!